neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Jesus saindo do Getsemane foi para o monte orar, e também seus discípulos lhe seguirão. Quando chegaram naquele lugar, Jesus disse: orai, para que nunca entreis em tentação. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu seu clamor, e seu Espírito sobre o Filho manifestou. Neste momento que de nós ali lembrou, gotas de sangue por nossas culpas ele suou. E apareceu do céu um anjo que confortava, pois em agonia intensamente ele orava mais, e o seu suor tornou-se gotas de sangue, de um meigo rosto sangue corria até o chão. E afastou-se de seus discípulos certa distância, e de joelhos rogava ao Pai, dizendo assim: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor, e seu Espírito sobre o Filho manifestou.
gotas de sangue, por nossas culpas ele suou. Sete dias comereis pães asmos. Êxodo capítulo 12, verso 15. No capítulo 12 de Êxodo, nós encontramos a instituição da primeira Páscoa. Ouvintes, o Velho Testamento é tanto Bíblia quanto o Novo Testamento. E ali nós temos todos os tipos perfeitos que se cumpririam perfeitamente no Novo Testamento, que por sua vez deve se cumprir na vida da Igreja em todos os seus períodos. 7 dias nela comerás pães asmos. Isso nos mostra perfeitamente os 7 períodos da Igreja de Jesus Cristo, conforme em Apocalipse capítulo 1, aquela carta às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 períodos da Igreja. O alimento espiritual, o Evangelho, deveria ser sem fermento. Você, às vezes, tem encontrado pentecostais que, na sua maioria, acham que o batismo do Espírito Santo é somente se falar línguas estranhas. Mas eles não compreendem que isto foi uma mensagem da era. Os mensageiros Paulo, Irineu, Martim, Columba. Paulo, por exemplo, foi a base, foi o alicerce, lançou a fé perfeita na palavra. E estes sucessores mensageiros semearam a semente original e elas foram sepultadas na terra, culminando com aquele grande martírio dos cristãos, chamado de Santa Inquisição. Agora, notemos que, assim que essa semente caiu, como Jesus disse, se a semente não cair, não morrer, ela não pode produzir, naturalmente. Então, assim que caiu e morreu, teria que brotar, porque quando a semente morre, apodrece, ela brota. Brotou com Lutero, foi a era de Sardes, trazendo apenas justificação pela fé. Lutero não tinha nenhuma santificação, mas o profeta afirma, de acordo com as Escrituras, que Lutero tinha o Espírito Santo. Era um homem cheio do Espírito Santo e pregou uma mensagem do Espírito Santo no seu determinado dia. Era o broto. Isto deve ser guardado com atenção, porque nos livra de maus entendidos e de falsas doutrinas. Ali estava o broto. Lutero não tinha nenhuma santificação. Depois veio Wesley. Quando passou aquela era, as águias daquele dia se adormeceram e logo eles se denominaram. Fundaram uma grande denominação em torno de Lutero. Aquilo morreu, porque quando se denomina, morre. Você sabe, o profeta diz que cada 3 anos, depois de um grande avivamento, o que acontece? Se forma uma denominação.
E daquela denominação depois vai saindo outras, renovando. E assim por diante. Isso significa morte. Perfeitamente morte. O profeta chegou a orar, pedindo a Deus, se ele partisse, que sustentasse a homens que não deixassem esta mensagem virar uma denominação, porque isso significa morte. Foi o que aconteceu com a partida de Lutero. Virou uma denominação em torno dele. O mesmo aconteceu com Wesley. Wesley sempre foi contra a organização. Mas, no entanto, tanto Lutero como Wesley carregaram 3 pessoas distintas, batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome, e tudo mais. Daqui a pouco vem a era pentecostal, e então vieram as línguas estranhas. O pentecostal podia dizer: bom, meu amigo metodista, sua mãe morreu sem salvação, sem o Espírito Santo, porque ela não falou línguas. O wesleyano podia, por sua vez, dizer para aquele amigo luterano: ó, sua mãe morreu sem salvação porque ela não conheceu a santificação, apenas a justificação pela fé. Não, isso seria uma mentira. Eu não posso dizer que aqueles que morreram fiéis no passado, antes de crerem no profeta de Deus, não conheceram a mensagem do profeta de Deus nesta era, e morreram crendo em 3 pessoas distintas, batizados nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão perdidos? Não. Se eles eram escolhidos, Deus, pela sua onisciência, sabe perfeitamente que se eles vivessem neste dia, eles creriam com uma fé genuína na mensagem do dia. Se você rejeita a palavra de Deus hoje, você rejeitaria no dia que ela se manifestou em carne através de Jesus. Você estaria ao lado daqueles que o crucificaram. Porque quem rejeita a palavra demonstra que crucificaria Cristo se vivesse naquele dia. Seria um daqueles que gritaria com bastante ênfase: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então é muito fácil se entender. No dia de Lutero, o Espírito Santo estava na sua mensagem. Lutero passou e logo morreram, se organizaram. Veio Wesley, santificação. Mas logo morreu aquilo e se organizaram. Depois vieram os dons espirituais. E o que acontece? Agora estão também organizados e têm virado uma grande denominação, amparada pelo espírito político, religioso, social. Eles estão em busca de posição política, procurando fazer um serviço para Deus, porém fora de sua vontade. Um certo amado irmão pentecostal, quando pretendia uma carreira política, com o pretexto de que lá ele defenderia a obra de Deus e auxiliaria muito o Evangelho, me perguntou no meu escritório, aquele amado irmão, um moço muito sincero: pastor, e José do Egito? Sim, meu irmão, José do Egito chegou a ser governador. Mas você veja qual foi o palanque de José do Egito. Foi a cova? Foi o calabouço? Qual foi o palanque de José do Egito? O que levou a Daniel para aquele reino como homem de Deus? Há muita diferença entre uma coisa e outra. Eu não estou contra, como o profeta desta era clama pelos Abraãos, Lincolns, pelos grandes presidentes do passado. Eu não estou contra, e estou ao lado de um homem que se põe ao lado do povo trabalhando, mesmo através da política. Mas, por favor, deem a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. As taças de Deus não podem ser levadas para o banquete de Belsazar. Isso significa morte, meu irmão. Isso significa juízo sobre aqueles que rejeitaram a palavra. Então eles crerão no engano e dirão que Deus está abençoando-os. Assim estão os pentecostais. E eles adquirirão tanta força política e religiosa que serão os maiores inimigos daqueles que vivem a mensagem. Eles têm intenções, inclusive, de adquirirem poder para trancar as nossas bocas. E se Deus lhes der esse poder, eles o farão para cumprir assim o desejo do Pai deles, conforme Jesus disse. Agora notemos que é uma mentira a pessoa pensar que aqueles que morreram sem falar em línguas estranhas não tinham o Espírito Santo. Bem como é uma mentira a pessoa dizer que aqueles que morreram sem a mensagem de Wesley não tinham o Espírito Santo. Agora, é uma mentira dizer que aqueles que morreram sem conhecer a mensagem deste dia, crendo em 3 pessoas distintas, como o caso de minha mãe, que eu conheci muito sua vida, batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, pregando, mulher pregadora, veja, minha mãe foi uma mulher pregadora, apesar de muitas vezes chamar os oficiais da igreja e dizer, isto não é para a mulher, a Bíblia não ordena isso para a mulher. E antes de 6 anos de partir, ela parou por si mesma, sem conhecer a mensagem da era. Mas contudo, ainda que ela morresse pregando, eu creio na sua salvação. Seria uma mentira, mas agora, em nós que vivemos nesta era, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, para a mensagem do dia? 7 dias comerás pães asmos. A mensagem de Lutero foi um pão asmo. Não tinha fermento. Não tinha. Mas Lutero carregou tantas bagagens terríveis. Sim, aquele foi o broto. A quem mais é dado, mais é exigido. Se a quem mais é dado, mais é exigido, logicamente a quem menos é dado, menos é exigido. A ele foi dado somente crer que a salvação é de graça e não pelas penitências e indulgências. Mas a Wesley já foi dado que sem santificação ninguém viria o Senhor. Tinha que largar seus cachimbos, tinha que jogar suas garrafinhas de vinho forte fora, tinha que buscar a santificação e gritarem e louvarem. Logo vinham os pentecostais com os dons, sofrendo. Deus usou um homem de cor nos Estados Unidos, cego de um olho, desprezível aos olhos da sociedade e do mundo religioso denominacional, e chegamos a mesmo crer que a pessoa que não falasse em línguas não tinha recebido o Espírito Santo. A mensagem do dia trouxe isto. Era pão asmo, mas hoje é um pão cheio de fermento, é um pão cheio de política, é um pão cheio de política por patrimônios, por ministério, cheio de briga, está nos tribunais da justiça. Hoje é uma vergonha, simplesmente uma vergonha, subdivididos e alcançando somente conhecimentos intelectuais e apoios naturais do mundo. Vocês têm que saber, irmãos, que o poder nacional colocou Israel de volta na sua terra e fez levantar a bandeira mais antiga do mundo. Estou falando de Escritura, a bandeira de Davi. Foi o poder nacional que fez isto. O poder nacional porá a igreja no ecumenismo, que é a imagem da besta. O poder nacional fará isto. Porém, o poder de Deus porá a noiva nas bodas do Cordeiro. Sempre é um poder agindo.
Quando há um poder agindo de um lado, há um poder agindo de outro. Tem que haver uma força na igreja. Quando o mundo está buscando a força material, o poder bélico, se arregimentando para a eclosão final da Terceira Guerra Mundial, consciente ou inconscientemente, as nações se preparam para isto. Há uma força trabalhando por outro lado. Quando havia um poder, dando poder para uma mulher pervertida, para uma igreja pervertida como Jezabel, para uma igreja pervertida como Herodias, havia um poder dando força, alimentando Elias e a mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Quando havia um poder fazendo uma fornalha para Sadraque, Misaque e Abednego serem queimados, havia um poder para queimar ali dentro daquela fornalha somente aquilo que os amarrava. Quando há uma força por um lado, há uma força pelo outro, para salvar a igreja, para salvar os filhos de Deus. Um poder fará uma coisa, esse outro poder fará outra. O poder humano porá a falsa igreja no ecumenismo. O poder de Deus porá a verdadeira igreja nas bodas do Cordeiro. Porque a união que Deus exige de acordo com as Escrituras é esta, é a unificação da fé. Mas sobre que base? Sobre um credo? Ou fazermos uma coxa de retalho? Unirmos cada um com sua cor? Não! É formar um só organismo, um só corpo, sob uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Eu pergunto nesse instante, a igreja é uma organização? Não, a igreja é um organismo. Se a igreja é um organismo, então o organismo não pode ser formado com técnicas. Você pode fazer um pintinho vir à vida, colocando um ovo numa incubadeira elétrica. Isso pode acontecer, mas você não pode trazer um cristão à tona, à vida, através dessas incubadeiras religiosas. Isso não, porque essa vida só vem de Cristo. Essa vida só vem pelo Espírito Santo. Esta vida só pode vir de Deus, para o crente individualmente, para você individualmente. E isso faz com que você se agrupe naturalmente no corpo de Cristo. A igreja é um corpo, é um organismo, e cada membro deve estar no seu devido lugar. A lei da televisão, até onde sabemos, aquilo lança fagulhas, mas essas fagulhas se encontram, são lançadas juntas e captadas por um receptor que se ajuntam ali formando uma imagem. E você sabe disto. Já fomos informados tecnicamente sobre isto. Ela lança aquelas fagulhas, e aquelas fagulhas não se perdem. Cada uma cai no seu devido lugar, formando a imagem lá no televisor. Sabe-se que as células dos rins, uma vez injetadas no corpo, elas vão para os rins. Se é células de qualquer parte do corpo, elas procuram aquele devido órgão. Assim também é o corpo de Jesus. Não é uma organização técnica, mas sim um organismo. Vive da palavra de Deus. E a palavra de Deus é justamente isto, o pão sem fermento no seu determinado dia. Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Temos simplesmente procurado falar a sua palavra, a verdade que nos liberta. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual de valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, porque a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, a chaviva de onde emana leite e mel. É um farol que sempre resplandece e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, porque a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, a chaviva de onde emana leite e mel. Desceu lá dos céus o bom Filho de Deus pra ser meu e teu Salvador. Desprezou o seu lar para nos resgatar. Oh sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu pra ser Salvador de um qual eu, de um qual eu. E o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Eu tenho meu lar para ali repousar, para súplicas do Redentor. Lá no monte a orar, foi sozinho ficar. Oh sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu pra ser Salvador de um qual eu, de um qual eu. E o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Vendido a traição, sua sentença lhe dão, é morto qual vil salteador. Mas em vendo eu a cruz, digo logo a Jesus: oh sim, tu és meu Salvador,
Salvador. Jesus por si mesmo se deu pra ser Salvador de um qual eu e o